Consuelo explode de ódio. Atravessa a rua e vai à casa de Aldeide como uma fera descontrolada e, sem medir palavras, cospe seu veneno na cara de Aldeide. Você é uma pervertida! Uma vergonha. Uma mulher sem pudor, sem moral, sem dignidade, não merece nem estar debaixo desse teto. Aldeide, em choque, sente o coração disparar. O rosto cora de tanta humilhação, as mãos tremem e as lágrimas começam a brotar antes mesmo que consiga responder. Mas ela não se cala. Cala essa boca, Consuelo! Você não sabe nada da minha vida. Não tem o direito de me atacar assim. Você é cruel, maldosa e só sabe apontar o dedo. A tensão na sala é insuportável. O ar parece pesado. Os olhares dos poucos presentes se cruzam com constrangimento, sem saber se tentam apartar ou se ficam paralisados diante daquela cena de destruição. Consuelo, completamente descontrolada, se aproxima ainda mais como se fosse avançar fisicamente e grita num tom ensurdecedor. Cruel sou eu? Você é que está destruindo essa família. Uma descarada que se esconde atrás de falsos sorrisos, mas que não passa de uma aproveitadora barata. Aldeide chora, mas segura firme no olhar de Consuelo. É um misto de dor e coragem. Uma luta silenciosa para não ser esmagada pelo veneno da outra. O clima é tão tenso que parece que, a qualquer segundo, a cena vai terminar em tapas, empurrões e um escândalo ainda maior. O escândalo explodiu como uma bomba e ninguém conseguiu ficar indiferente. Foi grito para todo lado. Lágrimas, acusações pesadíssimas e revelações que podem arruinar de vez uma das famílias mais poderosas da novela. O que vamos ver hoje não é apenas um capítulo. É um verdadeiro massacre emocional. Daqueles que deixam a gente sem fôlego, com a boca aberta diante da tela. E eu já te aviso, prepare-se, porque daqui pra frente nada vai ser igual. Máscaras caíram, verdades nojentas foram expostas e até quem parecia intocável começou a tremer. Você não pode perder um segundo do que eu vou te contar agora. Mas antes faz o seguinte, já deixa o seu like agora mesmo. Se inscreve no canal e comenta aqui embaixo se você acredita que Odete ainda vai conseguir manipular todo mundo ou se dessa vez a rainha da maldade vai cair do trono. A sua opinião é essencial, porque cada comentário de vocês transforma esse espaço numa verdadeira comunidade de apaixonados por Vale Tudo. Então vem comigo, porque o capítulo de hoje é daqueles que entram para a história da televisão. Consuelo não teve um pingo de filtro. Ela entrou na sala já bufando, com os olhos arregalados e a boca pronta para disparar veneno. Sem pensar duas vezes, atirou contra Aldeide as palavras mais cruéis que alguém poderia ouvir. Você é uma pervertida, uma vergonha, uma mulher sem moral. O choque tomou conta do ambiente, e parecia que as paredes iriam tremer de tanta fúria concentrada. Aldeide ficou paralisada no primeiro instante, mas logo as lágrimas escorreram, e a dor virou revolta. Ela tentou se defender, gritando de volta, com a voz embargada. Você não tem o direito de falar assim comigo. Quem é você para me julgar? O clima se tornou insuportável, quase sufocante. A cada palavra cuspida, Consuelo se aproximava mais, como uma fera prestes a atacar. Os olhos dela brilhavam de raiva, o corpo inteiro tremia, e o rosto estava contorcido de ódio. Era como se quisesse devorar a Aldeide viva diante de todos. A tensão era tão grande que qualquer um poderia jurar que, a qualquer segundo, as duas iam partir para os tapas, transformando a casa em um verdadeiro ringue de guerra. André não aguentou mais ver a cena. Ele entrou no meio das duas com o sangue fervendo, o rosto vermelho de raiva e a voz firme, quase gritando. Olhou diretamente para Consuelo, sua própria mãe, e disparou sem medo. Chega, mãe! Você passou de todos os limites. Eu não vou terminar meu namoro com a Aldeide. Não importa o quanto você grite ou me xingue. O silêncio que se seguiu durou apenas alguns segundos, mas foi pesado como chumbo. Consuelo ficou sem acreditar no que tinha acabado de ouvir, com os olhos arregalados, como se tivesse levado uma bofetada sem mão. Ela tentou retrucar, tremendo de ódio. Você vai me enfrentar por causa dessa mulherzinha? Vai jogar sua própria mãe no lixo por essa pervertida? André, tomado por uma coragem quase imprudente, se aproximou ainda mais dela, encarando-a de frente, sem abaixar a cabeça em nenhum momento. Se for preciso, eu enfrento o mundo inteiro, até você, mãe. Porque eu amo a Aldeide, e você não vai me manipular dessa vez. A sala pareceu desmoronar. Consuelo sentiu o golpe como uma facada no peito. A respiração falhou, e ela ficou dividida entre chorar de decepção ou explodir ainda mais de raiva. A tensão entre mãe e filho ficou insuportável. Uma guerra declarada, um racha familiar que dali em diante não teria mais volta. Eugênio não perdeu tempo e fez questão de jogar a bomba no colo da família. Com um sorriso cínico no rosto, ele mostrou a Celina e a Odete a postagem venenosa que
Maria de Fátima tinha feito em seu perfil. Era como se tivesse pegado a sujeira mais escondida dos Reutemann e jogado para o mundo. Inteiro ver, sem dó, sem filtro, sem um pingo de vergonha. A tela brilhava como uma sentença de morte social. Celina quase deixou o chão sumir sob os pés. O rosto dela ficou pálido, as mãos tremiam sem controle, e a respiração falhava diante da humilhação pública. Aquilo era mais que uma afronta, era um tapa na cara de toda a família. Já Odete, ao contrário, endureceu o olhar. Fechou a boca e deixou apenas aquele ar de fúria silenciosa. O tipo de silêncio que dá mais medo do que qualquer grito. Era como se cada palavra lida na tela fosse transformada em veneno dentro dela. Maria de Fátima não apenas expôs a família, ela esfregou suas falhas na frente de todos. Mostrou o lado podre, os segredos que deveriam ficar enterrados. Jogou o prestígio dos Reutemann na lama. Eugênio se deliciava com a cena, como se estivesse assistindo a uma queda monumental. Celina, com lágrimas nos olhos, murmurou: como ela pôde fazer isso? Mas Odete não se abalou em lágrimas. Pelo contrário, os olhos dela faiscavam ódio e frieza. Era claro que, a partir daquele momento, Maria de Fátima tinha assinado sua sentença, a rainha da manipulação. Ia preparar uma vingança cruel, daquelas que destroem sem deixar pedra sobre pedra. Afonso estava sentado, cabisbaixo, com o olhar perdido no nada. O silêncio que saía dele era mais doloroso do que qualquer grito. Quando Solange tentou puxar assunto, ele simplesmente soltou a bomba com a voz fraca, quase sem vida. Eu não vou continuar com o tratamento. Não adianta mais. As palavras caíram no ar como uma sentença de morte. Solange relou na mesma hora. Os olhos se encheram de lágrimas. E o desespero tomou conta. Ela se ajoelhou na frente dele, segurou suas mãos com força, implorando: você não pode desistir agora, Afonso. Por favor, não faz isso com a gente, não faz isso comigo. Mas Afonso parecia já ter perdido a esperança. A cada frase, sua voz vinha carregada de tristeza e resignação, como se já tivesse se despedindo da vida. Eu estou cansado, Solange. Cansado de lutar, de sofrer, de fingir que tenho forças que não tenho mais. Solange, sem conseguir aceitar, tentou de tudo. Falou do futuro, das coisas boas que ainda poderiam viver, das pessoas que se importavam com ele. Chegou a levantar a voz, gritando em meio às lágrimas: você não pode se entregar. Você é mais forte do que isso. Afonso chorou em silêncio, como se cada lágrima fosse uma confissão de derrota. Foi uma cena de cortar o coração, uma mistura de dor, impotência e medo. O quarto parecia encolher, e o clima era de pura tragédia, como se a esperança tivesse sido expulsa dali para sempre. Odete não perdeu tempo. Com aquele ar calculista que só ela tem, percebeu que a família estava em frangalhos e que o momento era perfeito para assumir o controle de tudo mais uma vez. Sentada em sua poltrona, com uma taça de vinho na mão e aquele sorriso gelado nos lábios, ela soltou sua decisão como quem dá uma ordem irrecusável. Vamos fazer um encontro em família. Todos precisam estar presentes, inclusive Afonso. A notícia caiu como uma bomba. Era óbvio que não se tratava de um simples encontro, e sim de mais uma jogada venenosa de Odete. Ela sabia exatamente como usar o desespero e a fragilidade de cada um como peças em seu tabuleiro. O jeito com que pronunciava as palavras deixava claro que não era um convite, mas sim uma convocação, quase uma sentença. A cada detalhe que planejava, Odete mostrava seu lado mais frio e maquiavélico. Ela não queria apenas reunir a família, queria expor fraquezas, provocar confrontos, desestabilizar quem já estava por um fio e, claro, reafirmar seu poder absoluto sobre todos. Para ela, o sofrimento dos outros era um espetáculo, e aquele encontro seria o palco perfeito. Enquanto Celina se mostrava apreensiva e Afonso, abatido, parecia sem forças até para responder, Odete apenas ergueu o queixo imponente, como uma rainha prestes a comandar um banquete de intrigas. O brilho cruel em seus olhos deixava claro: ninguém sairia ileso dessa reunião. O momento chegou e, como sempre, Odete fez questão de transformar tudo em espetáculo. A campainha tocou e, quando a porta se abriu, lá estava ela, impecável, vestida como se fosse a dona do mundo. O olhar altivo e um ar de superioridade, que fazia qualquer um encolher de vergonha só de estar na mesma sala. Mas o choque maior não foi a presença dela. Foi quem vinha ao seu lado: César. O silêncio tomou conta do ambiente no mesmo segundo. Todos ficaram paralisados, sem acreditar no que viam. Celina levou a mão à boca, tentando conter o espanto. Afonso, já fragilizado, parecia ainda mais abatido, como se tivesse levado um soco no estômago. Os olhares se cruzavam em desespero, constrangimento e raiva.
Mas Odete se deliciava com cada segundo daquele clima sufocante. Ela entrou como quem pisa em território conquistado, ignorando completamente a tensão, e ainda fez questão de soltar, em alto e bom som: "Espero que todos estejam prontos, porque essa reunião não é uma opção, é uma necessidade." César, meio desconfortável, caminhava atrás dela, mas sabia que estava sendo usado como peça de provocação. A presença dos dois juntos era como gasolina jogada numa fogueira já acesa. A família inteira se contorcia por dentro, e Odete, com aquele olhar gélido e calculista, parecia saborear o constrangimento coletivo. O encontro, que já prometia ser tenso, se transformou num campo minado, prestes a explodir a qualquer palavra atravessada. E assim o capítulo chegou ao fim, mas o peso das cenas ainda ficou no ar, como uma nuvem carregada prestes a desabar. Depois de tantos gritos, humilhações, lágrimas e revelações, fica impossível não se perguntar até onde vai essa guerra dentro da família. Consuelo quase partiu para cima de Aldeide como uma fera selvagem. André desafiou a própria mãe em nome do amor. Maria de Fátima jogou a honra dos Reutemann no lixo em rede social. Afonso praticamente desistiu da vida. E para completar, Odete entrou em cena com César como se fosse a dona do jogo, esfregando sua autoridade na cara de todos. É impossível não sentir o coração acelerar, porque tudo parece prestes a explodir de vez. E agora? Será que Aldeide vai aguentar tanto veneno? Será que André vai conseguir proteger esse amor contra a própria mãe? E Maria de Fátima, será que vai pagar caro por desafiar a família mais poderosa? E claro, não podemos esquecer o que Odete ainda está escondendo por trás dessa reunião. Porque uma coisa é certa: quando Odete move uma peça, sempre vem tragédia pela frente. E eu quero saber de você. O que acha que vai acontecer no próximo capítulo? Deixe aqui nos comentários a sua teoria mais maluca, porque eu vou estar de olho e quero ver se alguém acerta. E não esquece, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque amanhã eu volto com mais revelações quentes de Vale Tudo! Se você achou que já viu o escândalo, espere só pelo que vem aí.